Shalom! Mais um dia, mais um sábado que o Senhor nos preparou de estar na sua presença para estudarmos mais da sua palavra. Isso é um motivo de muita alegria, muita felicidade poder estar aqui dividindo com os irmãos um tempo do nosso dia para estudarmos a palavra de Deus. Continuando a nossa lição da semana passada, vamos continuar falando sobre Judas. Semana passada nós falamos sobre título de Judas e hoje nós vamos falar necessariamente sobre os destinatários. Quem eram os destinatários para quem foi escrito a epístola de Judas? Antes, como todo sábado nós fazemos, vamos estar orando e pedindo ao Senhor que nos guie, nos ajude nesse estudo e que o Espírito Santo possa fazer mudanças em nossas vidas. Vamos estar orando? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, graça nós te damos por tudo, Senhor. Por mais um sábado que o Senhor preparou de estarmos aqui aprendendo, Senhor, estudando da sua palavra. Muda, Senhor Deus, a nossa vida, nossas atitudes. Espírito Santo, és bem-vindo em nossa vida, és bem-vindo em nosso meio, em nossos lares, Senhor, para que possamos, Senhor, cada vez mais seguirmos à risca o que a tua palavra nos ensina. É o que nós te pedimos, te agradecemos, te engrandecemos por tudo, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bem, como eu falei, na semana passada nós estudamos a parte de título do livro da Epístola de Judas, né? Hoje nós vamos fazer a parte dos destinatários. Quem são os destinatários de Judas dessa epístola? Então, vamos lá. Embora sendo uma epístola geral, ou seja, abarcava todos, ela até nossos dias ela é muito atual, ela era designada para uma só igreja. Ela foi designada para uma só igreja. Composta, em sua grande maioria, de crentes judeus, ou seja, judeus cristãos que já tinham ouvido falar de Jesus Cristo e já tinham aceitado Cristo como Messias. Esse era o público que foi direcionado à carta. Talvez foi dirigida à igreja da Síria, não é bem ao certo, né? Não tem isso muito pontual na carta, a igreja da Síria e da Ásia Menor. Anteriormente era uma igreja específica apenas, quer dizer, na sua totalidade era gentios, né? Porque tanto Síria quanto a Ásia Menor foi quando o evangelho foi anunciado até eles. Foi uma carta circunstancial, uma das cartas circunstanciais. O que é uma carta circunstancial? Ela é escrita observando uma situação daquele momento. Ela não é escrita específica, assim de forma tão geral. Tanto é que nós vemos lá no versículo 3, abra sua Bíblia aí em Judas, capítulo único, versículo 3, Judas fala: Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, ou seja, ele tinha um alvo, gostaria de escrever sobre isso, mas ele meio que mudou de assunto. Entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto. Olha que interessante. Então, ou seja, é uma carta circunstancial, não foi uma carta que ele escreveu simplesmente pelo bel prazer, vamos dizer assim, dele, mas ele realmente pensou nessa carta, olha, está acontecendo isso, então nós precisamos cuidar dessa situação. Vamos lá então. No versículo 1, nós temos os destinatários dessa carta. Diz assim no versículo 1: Eu, Judas, escravo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Isso nós estudamos na semana passada. Falamos bastante sobre isso. Quem quiser pode entrar no canal aí e já tem lá uma playlist sobre o estudo do livro da Epístola de Judas. Pode entrar e assistir, vai ser bênção para a sua vida, tenho certeza disso. Então, diz aqui: escravo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Escrevo esta carta a quem? Aos que foram chamados por Deus. Ou seja, primeiro público, chamados por Deus, o Pai. Agora vem um segundo tipo de público, que os ama.
ou seja, que o Pai os ama e ele ama o Pai. E os guarda sobre o cuidado de Jesus Cristo, ou seja, aquele que o Pai os ama e também os guarda. Então, sobre esses 3 pontos, nós vamos falar sobre isso. O que é chamado, ou pelo menos uma síntese, amado e guardados sob o cuidado de Jesus Cristo. Certo? Então, vamos lá. Chamados. No versículo 1, então, a gente já tem logo de cara, nós temos o título da carta, né? Quem foi como nós falamos semana passada, quem foi esse Judas, quais foram uma síntese geral. E agora nós vamos falar sobre os destinatários. Primeiro item, chamados por Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza. Eu estou usando a Bíblia versão NVT, nova versão transformadora. Pode ser que dê uma diferencinha aí, mas o conteúdo é o mesmo. O que importa é o conteúdo, tá? Não a tradução. Vamos lá, então. Deixa eu só dar uma marcada aqui na minha... Isso, para não perder. Aqui. 28 ao 30. Diz o seguinte. Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28 ao 30, diz: E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, o que são chamados de acordo com seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. E o 30 diz: Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos. E depois de declará-los justos, lhe deu sua glória. Olha aqui o que é esse chamado, o que é esse chamamento que Deus coloca sobre nossas vidas. Tem muitas pessoas que acham que simples fato de você, simples não, né, mas no bom sentido, simples fato de você ser chamado, você já está com tudo garantido. Não, nós temos uma cobrança dia a dia, e essa cobrança ela nos deixa num patamar de responsabilidade espiritual diante de Deus. Então, Judas, em toda a sua carta, em toda a sua epístola, que agora a gente vai ver isso, ele lembra os cristãos a quem ele estava endereçando a carta sobre esse chamado especial. Então, no 3, ele fala assim, olha, amados, embora planejasse escrever-lhes com todo empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto. Agora vem o chamado. E insistir que defendam a fé. Ou seja, todo que é chamado, ele tem que defender aquilo que ele acredita. E aqui o Judas deixa muito claro. Insistir que defendam a fé. Era esse o ponto principal. Você vai entender que a carta foi feita numa época sobre... que a gente estava falando sobre... Semana passada até falamos sobre isso, sobre apostasia, do gnosticismo. A gente vai explicar isso na próxima aula também, na próxima sala teológica, porque hoje o nosso foco é quem são os destinatários. Então, se você é chamado por Deus, você é um dos destinatários dessa carta. E se você é um dos destinatários dessa carta, observa isso. Ó. Judas está afirmando, corroborando para que você insista na defesa da fé. Aí ele continua, de que uma vez por todas, ou seja, não existe vários momentos ou vários pontos de fé. Existe uma só fé. Uma só fé. O apóstolo Paulo fala sobre isso também, né? Mas aqui ele põe bem claro, ele fala uma só fé, que de uma vez por todas.
Não existe outro evangelho. Isso é muito importante. Não existe outro evangelho, não existe outro tipo de... Então, de uma vez por todas, foi confiado ao povo santo. Então, você é o povo santo, você é chamado. Então, essa carta é para você. Leia como se fosse que o Judas tivesse escrito para você, olha. Tá? É para mim. Tá? Tome isso com bastante cuidado, bastante amor, essa carta. Segundo ponto, vão lá comigo, lá no versículo 20. No versículo 20, o Judas fala o seguinte: mas vocês, amados, olha só. E aí o que ele pede para os amados? Quem é amado? Então, primeiro, quem é amado? Insiste na defesa da fé. Quem é amado? Edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé. Ou seja, primeiro ponto então, quem é amado? Insiste na defesa da fé. Quem é amado o que faz também? Edifica uns aos outros em sua santíssima fé. Não é uma fé banal. Não é uma fé daquela que você pega só porque você fala assim, o sangue de Jesus tem poder em qualquer situação, banalizando a coisa, que você acha que você tem uma fé sobrenatural. Não. Edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé. Lembra-se sempre disso, que a fé sem obras ela é morta, tá? Mas também a obra sem fé é inútil. Então são cuidados que nós temos que ter com relação a isso. Vamos lá. Terceiro ponto. No 23 diz aqui, ó, para quem é amado, resgatem outros. Ou seja, o nosso trabalho é através da nossa... Primeiro ponto, então, de quem é chamado. Insistir na defesa da fé. Segundo ponto, edificar uns aos outros em santíssima fé. Terceiro ponto, resgatar os outros. Então ele fala bem claro aqui, tirando-os das chamas do julgamento. O povo aqui nesse momento, nesse contexto, a gente vai falar isso um pouquinho mais na frente, mas só para ter uma... O povo aqui está vivendo uma situação de apostasia, gnosticismo, e Judas fala justamente sobre isso, ó, vocês edificando uns aos outros, vocês resgatando, vocês vão edificando, vocês insistindo na defesa dessa fé, vocês vão acabar resgatando pessoas, tirando da chama do julgamento, ou seja, das chamas do inferno, você vai conseguir tirar eles de lá. Então, esse é um outro ponto. Aí faz o próximo ponto de quem é chamado. É uma pessoa que tem bastante cuidado. Na continuação fala aqui, ó, de outros ainda tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela. Ou seja, não tente colocar uma, um cristianismo goela abaixo numa pessoa que é resistente e tal. Não, você fala do amor de Jesus, a pessoa aceita Jesus e conforme ela for caminhando, o Espírito Santo vai transformando. O importante é que ela saiba que ela tem que ser transformada. Isso é assim, de crucial importância. Por que eu falo isso? Porque tem muitas igrejas, tem muitos irmãos que até rebanham bem. Mas chega na hora de discipular e de cuidar, não, continua aí, isso aí é uma fraquezinha, isso aí vai passar, não sei o quê. E aí você vai levando, o pecado vai empurrando debaixo do tapete. Não, a pessoa tem que entender que existe uma transformação sim, tá? Então, mas façam isso com grande cautela. E aí continua aqui, olha que interessante. Odiando os pecados que contaminam a vida deles. Ou seja, você odeia o pecado. Você ama o pecador. Né? Você tem um apreço pela pessoa. Mas você odeia o que eles praticam. Isso é muito importante. Não vai praticar junto com ele só para dizer que está caminhando com ele na fé. Tá? 24. Fala o seguinte. Toda a glória, aqui já faz parte do hino que Judas escreve no final, né? Toda a glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los. Quem é chamado, você chama a pessoa e fala assim, ó, vou te levar para tal lugar. Então, ó, levá-los com grande alegria, sem defeitos, à presença gloriosa. Ou seja, toda a glória seja aquele
que é poderoso, Jesus Cristo, para guardar e para levá-lo. É Jesus Cristo que te conduz dia a dia na sua caminhada. Para quê? Para você chegar com grande alegria no final dessa caminhada e sem defeito à sua presença gloriosa. Olha aqui, na presença do perfeito juiz. Amém? Então aqui estão as características que Judas explicou sobre os chamados. Aí nós vamos ter o ponto 2 lá, no versículo 1 nós vamos ter lá. Esta carta aos que foram chamados por Deus, o Pai, que os ama. Então quer dizer que nós somos amados. Então se você é chamado, essa carta é para você. Se você se sente amado por Deus, essa carta também é para você, sem dúvida. Vamos entender um pouco sobre amados por Deus? Antes de irmos para o amado por Deus, que o versículo é bem conhecido, o versículo que eu vou ler aqui, sobre essa mesma ideia dos chamados, a ideia que se expressa aqui pelo Espírito Santo através de Judas é que Deus não quer perder por doutrinas errôneas, Deus não quer te perder pelas doutrinas errôneas, pessoas que ele chamou como próprias dele. Então é isso. A ideia aqui é que o Senhor não quer perder você para uma doutrina, um vento de alguma coisa que não vai trazer edificação para a sua vida. Por isso que Judas deixa muito claro e de forma maravilhosa essa carta. Temos que ler a carta, procurar entender a carta e colocar nos nossos corações. Isso é o mais importante. Vamos lá. Na parte do amados, eu vou ler um versículo que é o texto áureo da Bíblia Sagrada, né? Não tem como você fugir desse texto de jeito nenhum. João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o texto áureo da Bíblia. Se você for nesse viés aqui, se um dia alguém te convidar para você dar uma palavra tal, se você falar isso aqui, você está resumindo a Bíblia toda, de forma maravilhosa, tá? Então, Judas também usa esse termo amado, né? Vamos lá ver o termo desse tal de amado de Judas. Ele coloca no versículo 3, né, que ele fala, amados, embora planejasse. Aí no versículo 17 ele também fala, amados, lembre-se do que previram os apóstolos. Ou seja, Judas também usa esse elemento. Aí no 20 ele também fala, mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros. Então, esse termo amado, ele vem o tempo todo falando assim, olha, estou falando com os amados. Né? Estou falando com essa... Até eu falei na semana passada sobre isso, essa questão do relacionamento. Judas queria... uma epístola tem essa característica muito forte do relacionamento. Como eles estavam à distância, mas era um jeito de... Então, amados... apóstolo João fala muito sobre filhinhos, né? Apóstolo Paulo também usa termos carinhosos. Então eu acho eu acho, não tenho certeza, é muito essa característica do chegar para si, né? Amados. Então vamos lá. Então o que pede para um amado? Vamos lá, no versículo 20 nós temos aqui. Orem, está escrito desde o começo do 20. Mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé. Isso aqui nós falamos do chamado. Agora, o amado, orem no poder do Espírito Santo. O que quer dizer esse orem no poder? Mantenha um relacionamento com quem se ama. Então, o único jeito de você manter um relacionamento com alguém que você ama é conversando. A única forma de você ter um relacionamento maravilhoso com o seu Deus é orando. Então, orem no poder do Espírito Santo, certo? E mantenham-se firmes no amor de Deus. Ou seja, orar no Espírito Santo e manter-se firme no amor de Deus. Mas, vamos na continuação. Então, nós temos aqui 2 pontos.
orar para fortalecer esse relacionamento com Deus, que é importante, nós somos amados. E segundo ponto, mantendo-se firme nesse amor. Pode ser que a gente perca esse amor? Não, nunca. Eu vou ler no final da nossa lição hoje, Romanos, que fala que nada nos separará do amor de Deus, e nada nos separa do amor de Deus. A única coisa que faz separação entre nós e Deus é o pecado. Então, para que eu não tenha essa separação, eu não separe de Deus, eu tenho que evitar o pecado. O amor de Deus sempre vai estar me recebendo de portas abertas, de coração aberto. Mas aí é a minha separação com Deus que acontece se eu continuar em pecado. Amém? Vamos lá. Então, aqui diz o seguinte: mantenham-se firmes nesse amor. O objetivo é isso, manter-se firme no amor. No 22 diz, para quem é amado, tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. Ou seja, da mesma forma que você ama, você também compaixão, ou seja, um amor profundo por aqueles que vacilam na fé. Não é você deixar de lado, mas você amar, você ter um amor especial por esses. Eles precisam desse aconchego espiritual nosso. Outro, porém, de pessoas que são amadas. Está escrito aqui, ó. Resgatem outros, tirando-os achando pecado de outros, tenham misericórdia. O que é a palavra misericórdia? Misericórdia é formada por outras duas palavras, miséria e cardia. Ou seja, você olhar a miséria do coração das pessoas e tentar. Foi a mesma misericórdia que o Senhor tem da nossa vida, eu também tenho da vida do meu irmão. Então, você conseguir enxergar a miséria e poder ajudá-lo. Não é enxergar a miséria também e detonar o coitado. Não é essa a ideia. A ideia é você, com a misericórdia, poder alcançar e ajudar essas pessoas. Então, tenham misericórdia. Daí, justamente a continuação do versículo 23 fala justamente sobre isso. Ó. Mas façam isso com grande cautela, aquilo que nós já falamos atrás. Tá? Vamos lá. E no último ponto, são 5 pontos, é o 24. Diz, toda a glória seja dada àquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com o quê? Com grande alegria. Quem ama, quem é amado de Deus, tem alegria, tem prazer, tem regozijo de estar nessa caminhada. Mais ou menos assim, eu vou citar o exemplo, se vocês quiserem, é bacana a gente conversar sobre isso. Paulo, quando sentiu orgulho de ter até apanhado, né, ter levado lá as chicotadas pelo nome do Senhor Jesus Cristo. A alegria, por quê? Porque ele sabia que tanto é que ele fala muito claro, né, nossa leve e momentânea tribulação não chega perto de se comparar, né, à glória que nós vamos viver no futuro. Ou seja, a felicidade, a alegria, com grande alegria. Então, essa é a ideia de uma pessoa que é amada. Amado também aqui, eu vou colocar como uma outra tradução, até em outras versões, está escrito como santificado. Isso é, separado, afastado do mundo. Ou seja, se eu sou... João fala isso também, é muito, muito interessante, quem puder olhar as cartas, a epístola de João, as epístolas de João, ele fala justamente que você não pode amar o mundo. Quem ama o mundo não consegue amar Deus, não tem como você dividir esse amor em dois. Então, é muito interessante isso. Então, corrobora com isso que nós falamos agora. Santificado, ou seja, separado, afastado do mundo. Eu amo a Deus. Então, quem ama a Deus não compactua com nada que é do mundo. Simples assim. Amém? Então, vamos só relembrar. Chamados por Deus, o primeiro ponto, insistir na defesa da fé, edificar os outros em santíssima fé, resgatar outros,
fazer isso com grande cautela e levá-los para a presença gloriosa de Jesus. Agora vamos a amados por Deus. Amados por Deus nós temos no 20, orem, ou seja, relacionamento, tenham relacionamento com Deus. 21, mantenham-se firmes nesse amor, afastando-se do pecado, claro. 22, tenham compaixão, ou seja, um amor de dentro, das entranhas mesmo. 23, tenham misericórdia, ou seja, consiga ver a miséria do coração do teu irmão e ajudá-lo. E 24, com grande alegria para chegar até o último dia da nossa caminhada aqui na Terra. E aí nós vamos para o último ponto. Lá, se você olhar em Judas 1, eu, Judas, escravo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, escrevo esta carta aos que foram chamados por Deus, o Pai, que os ama e os guarda sob o cuidado de Jesus Cristo. Agora vamos falar sobre os guardados por Deus. João 17, 1 e 12. Eu acho que esse versículo esses versículos aqui, capítulo 17 de João, no 11 e 12, são matadores, assim. A oração de Jesus pelos seus discípulos diz o seguinte, ó. Eu vou ler só esses 2 versículos, mas você pode ler todo, que é muito bacana. Agora deixo este mundo. Eles ficam aqui. Eles são os discípulos, nós. Eles ficam aqui. Mas eu vou para a tua presença. Aí Jesus pede, Pai Santo, tu que me deste teu nome, agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos, ou seja, o Pai e Jesus. No 12, durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Aqui nesse momento, a oração de Jesus, ele fala justamente durante o tempo que ele esteve aqui, ele não perdeu nenhum dos discípulos, exceto aquele, que no caso era Judas, que já estava predestinado para isso. Mas os demais, todos conseguiram essa proteção, essa guarda de Jesus Cristo na vida deles. Então vamos lá, 5 pontos também sobre guardados por Deus lá no livro de Judas. No 3, fala assim, ó. Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que, de uma vez por todas, foi confiado ao povo santo. Ou seja, essa guarda requer também esse cuidado de que você guarde a doutrina do Senhor, que você guarde também, que você tenha, foi confiado, defendam a fé que de uma vez por todas foi confiada a você. Então, o Senhor colocou a fé e confiou essa fé em você, que faz parte desse povo santo. Pronto, eu me estou, vamos dizer assim, protegido, guardado, se eu continuar mantendo essa fé viva no meu coração. Então, foi confiado ao povo santo. Se foi confiado ao povo santo, então eu sou guardado porque eu guardo algo do meu coração. Eu sou protegido porque eu armazenei algo no meu coração e eu não posso perder, não posso tirar ele dali, não posso perder de vista isso. Amém? Segundo ponto, no versículo 5 diz, ainda que já saibam. Ou seja, já tem toda essa fé guardada no meu coração. Mas daí Judas corrobora, ainda que já saibam dessas coisas, desejo lembrar a vocês que o Senhor libertou o povo de Israel, e aí o Judas começa a discorrer a carta. Mas seria interessante, é muito interessante e pertinente aqui, ó.
ainda que já saibam. Você sabe, porém Judas faz questão de lembrar que você é guardado e tem algo guardado, como diz o apóstolo Paulo. Somos vasos de barro com tesouros armazenados no nosso coração, armazenados dentro. Quem conhece um pouco da cultura judaica lembra, sabe, que o costume era pegar vasos de barro e colocar joias preciosas dentro, né? Ou riqueza, alguma coisa assim de valor, e ali ele selava com uma tampa também, fazendo com que aquele vaso ficasse totalmente é, fechado, né? E ali estava um tesouro teu guardado. Então, Paulo, usando essa metáfora, ele fala: somos como vaso de barro com algo precioso dentro. O que é esse algo precioso? A fé. Essa fé que foi de uma vez por todas foi confiada a nós. A fé, conforme diz aqui, que tem que ser defendida por nós. Ou seja, está aqui guardada. O Espírito Santo na nossa vida. Vamos lá. Então, ainda que já saibam, mas é bom dar sempre uma relembrada. No 17, então nós temos aqui, primeiro ponto, confiado ao povo santo. Segundo ponto, ainda que já saibam, ou seja, você já sabe disso, mas é bom sempre lembrar que você é guardado por Deus, porque tem algo guardado dentro de você que te protege. Ponto 3, no 17, versículo 17 diz: Amados, lembre-se do que previram os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, lembre-se, ou seja, já está na memória de vocês. Só faça isso, só ressalte isso, para que vocês nunca se esqueçam que vocês estão sendo guardados por Jesus Cristo. Então, só guardados por Deus. Então, é só vocês lembrarem disso. Ele coloca isso daqui com muita maestria. No 23, o 23 também tem um quarto ponto que fala sobre isso. Ó. 23. Resgatem outros, tirando-os da chama do julgamento. De outros ainda tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela. Aí vem o ponto. O que observa uma pessoa que é guardado por Deus? Odiando os pecados que contaminam a vida deles. Não compactuando com o pecado, mas odiando o pecado. Amando o pecador, mas não amando o pecado. Isso é fundamental importância. Então, amando o pecador, odiando o pecado que contamina a vida deles. Isso é um ponto muito importante para quem é guardado por Deus. E o último, como diz aqui no 24, né, nessa oração de louvor, fala: toda a glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria e sem defeito. Uma pessoa guardada é porque no final vai chegar sem defeito. Se você manda uma encomenda para alguém e você fala: olha, protege bem essa encomenda porque é um cristal muito precioso. E aí a pessoa que vai levar, ela vai com todo carinho. Se fosse o caso, levaria até no colo para ter certeza que nada de mal aconteceria. Para quê? Para que chegasse a encomenda lá sem defeito. Assim é a nossa vida. Com toda alegria, o Senhor cuida para levar nós até a presença dele, do julgamento, sem defeito, a sua presença gloriosa. Olha que lindo isso. Olha que edificante para a nossa vida esse assunto. Bem, então, toda a glória seja aquele que é poderoso para guardar de cair. Isso é muito importante. Nós temos que nos preocupar de não cair. Levá-los com grande alegria e sem defeito à presença gloriosa. Caiu, vamos pensar assim, caiu, quebrou. Então, nós não podemos deixar isso acontecer em nossas vidas. Para todos os efeitos, se diz que Deus o Pai segue preservando os santos protegidos por Jesus Cristo. Então, para todos os efeitos,
nós temos Deus, o Pai, cuidando de nós dia a dia para que possa entregar-nos na presença do Senhor no dia do julgamento e falar, tá aqui, ó, sem defeito, sem nenhuma ruptura. E aí vem o nosso papel, porque nós temos o livre-arbítrio. Então aí tem o nosso papel de cuidar, de zelar, saber, entender que eu sou amado, que eu sou guardado e que eu sou chamado. Se você tiver isso muito bem claro, leia a Epístola de Judas e entenda que tudo isso, tudo que está escrito aqui, serve para você, serve para mim, serve para você, serve para todos nós, como, como chamados, como amados e como guardados. Relembrando, então, chamados, insiste que defenda a fé, edifica os outros em santíssima fé, resgatam outros, fazer tudo com grande cautela e levá-los, no caso, ser levado à presença do Senhor sem defeito. Aos amados de Deus, 5 pontos. Orem para que tenha esse relacionamento com Deus. Mantenham-se firmes nesse amor, longe do pecado. Tenham compaixão dos irmãos. Tenham misericórdia de outros. E com grande alegria, tudo que você for fazer, lembre-se que essa alegria tem que ser contínua na tua vida. Estou servindo a Deus, glória a Deus por isso e alegria sempre. Guardados por Deus, mais 5 pontos, que foi confiado ao povo santo, esse tesouro foi confiado a nós, povo santo, ainda que a gente ainda que a gente saiba que esse tesouro está aqui, mas é bom sempre lembrá-los. Então nós temos aqui, confiado ao povo santo, ainda que saibam, lembrando sempre, odiando o pecado, amando o pecador, mas odiando o pecado, e chegar na presença do Senhor sem defeito. É fácil? Não. Mas não é impossível, porque a palavra de Deus não mente. Então a gente consegue fazer isso. Amém? Eu quero ler com vocês, só para a gente concluir essa nossa sala teológica de hoje, eu quero ler com vocês Romanos 8, Romanos 8, do 31 em diante. É muito conhecido, mas eu acho que é de grande valia para nós. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos daria todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições, ou calamidades, perseguições, ou fome, miséria, perigos ou ameaça de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lindo isso, não tem, é impossível você ler isso e os seus olhos não ficarem marejados de lágrimas. Maravilhoso. Vamos estar orando para agradecer a Deus por esses momentos maravilhosos. Lembre-se que você pode se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo, abençoa outras vidas. Não assistiu a primeira aula? Vai lá, tem uma playlist sobre o livro, estudo sobre o livro de Judas. E tem outras playlists também, fique à vontade para conhecer o nosso material. Vamos estar orando? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, graça nós te damos por tudo, Senhor. Por esses momentos, Senhor, que passamos aqui, maravilhosos diante da Tua presença. Pai amado, que o Espírito Santo possa nos fazer lembrar, conforme o Senhor diz
na tua palavra, que ele nos faria lembrar que somos chamados, que somos amados e que somos guardados, protegidos por ti. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, faz, Senhor Deus, com que essa palavra, Senhor, frutifique em nosso coração, que nós possamos transmitir isso a outras pessoas e que muito mais nossa vida, nossas atitudes sejam mudadas através da tua palavra. É isso que eu te peço, te agradeço, te engrandeço pela vida também de cada um dos irmãos que estão assistindo, Senhor Deus, esse canal, Pai, que estão abençoando, que estão levando esse canal adiante, Pai amado e santo. Eu te agradeço pela vida deles, Senhor. E peço, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, de encontro com suas necessidades, conforme a sua vontade. É o que nós pedimos, Senhor Deus, e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Shalom!